Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade no assunto que nós estamos tratando, que é sobre o Espírito Santo. Mês passado nós falamos sobre quem é o Espírito Santo e falamos muitas coisas aqui a respeito da pessoa dele. Hoje nós vamos falar sobre os nomes do Espírito Santo e os símbolos do Espírito Santo, que a gente só conhece como Espírito Santo, mas não é só Espírito Santo, ele tem vários nomes, assim como Deus, né? Costumamos falar Deus, 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 mas ele tem outros nomes também, né? Javé, Yavé, Jeová, vários nomes ele tem, vários títulos. E o Espírito Santo é a mesma coisa, também vários nomes ele tem. E é o que nós vamos tratar agora nesse mês de julho sobre esse assunto. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 29. Evangelho de João, capítulo 29, capítulo 1, verso 29. Me perdoem a falha. Volta a fita e começa de novo. João, capítulo 1, verso 29. Todos encontraram? Então vamos ler. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler do verso 9 ao 11 e depois 14 e 15. Romanos 8, verso 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita. Verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Somente até aqui. Queridos,
falar sobre o Espírito Santo é algo muito sério. Não querendo dizer que um é maior do que o outro, que o Espírito é maior que Jesus, ou que Jesus é maior que o Espírito, ou que Deus é maior do que todos. Ninguém é maior do que ninguém na Trindade. Todos são iguais, porque todos são um. São manifestações de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, mas na verdade é tudo um só, não podemos esquecer nunca. Agora é claro que especificamente, se você for examinar a Bíblia, se você for ler a Bíblia, tiver esse hábito santo de ler a Bíblia e prestar atenção no que lê, você vai verificar que fala-se muito do Espírito Santo e da ação dele. Por isso nós temos que conhecê-lo, porque na realidade é Ele que está aqui embaixo, é Ele que está trabalhando. Deus Pai está no trono, Jesus está ao lado do Pai, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E aqui embaixo é o Espírito Santo que está fazendo a obra. Por isso, mais do que nunca, temos que nos aprimorar no conhecimento do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, como já foi dito em outras aulas aqui, ele não é uma força, não é uma energia, não é um poder que Deus deixou aqui na terra. Não, ele é uma pessoa, ele é um ser. A atuação do Espírito Santo na Bíblia está desde Gênesis até Apocalipse. Ele está desde o início e vai estar até o final dos tempos. Então é muito importante saber como ele trabalha, como ele faz. Queridos, a palavra de Deus mostra que Jesus é uma pessoa, nós já falamos sobre isso, porque ele é alguém que pensa, ele é alguém que fala, ele é alguém que tem sentimentos, ele é alguém que tem alegria, que tem tristeza, ele tem todas as características que uma pessoa tem. Então, ele está preparado para trabalhar em prol da igreja. É ele que está junto conosco. Hoje à noite ele está aqui. Ele que está trazendo essa aula, esse ensinamento. Isso não vem de mim, isso vem dele. Por isso não posso nem me gloriar por dar aula sobre a Bíblia, porque na verdade não são coisas minhas, são coisas dele. Desde que eu começo a estudar no começo da semana, ele está trabalhando no meu coração para que eu fale as coisas que têm que ser ditas, que têm que ser ensinadas. Não é da minha cabeça, isso vem dele. E eu consulto a ele todos os dias. Eu leio, eu estudo, eu organizo tudo aquilo que ele me dá e faço do jeito que ele me manda fazer. Por isso que é importante estar em comunhão com ele, em unidade com ele. E nessa lição que nós vamos estudar nessa noite, nós vamos falar sobre os nomes que ele tem e sobre os símbolos que representa ele. Isso quer dizer que nós estamos nos aprofundando em conhecê-lo, para conhecê-lo mais. Amém? E os nomes e os símbolos do Espírito Santo revelam o caráter dele e a obra que ele faz. O nome é algo muito importante, amados. É muito importante. A gente não dá muita importância para nome, não, mas nome é algo muito importante. E existe uma pluralidade enorme de nomes que é dado ao Espírito Santo, relacionado com aquilo que ele faz e relacionado com o caráter dele. Na cultura hebraica, existia muita responsabilidade dos pais naquela época em colocar nomes nos filhos. Eles não colocavam nome de qualquer maneira, não é como hoje. Hoje os pais colocam nomes nas crianças, mas sem pensar no nome que está pondo.
Às vezes coloca o nome de um jogador de futebol famoso, põe no filho. Sabe por que ele é torcedor daquele time, o filho dele nasce, ele coloca o nome do jogador. Olha que mente. Ou de um artista de televisão, um artista de novela, alguém famoso, né? E coloca o nome na criança. E acha bonito, acha bacana. Não pensa. Mas o povo hebreu não era assim, não. Eles pensavam no nome que ia pôr nos filhos. Por isso, se nós queremos aprender mais sobre o Espírito Santo, e olha que nós somos crentes pentecostais, temos por obrigação saber mais sobre o Espírito Santo. Não é verdade? Se é pentecostal, tem que conhecer o Espírito Santo. Queridos, nome é algo importante demais. Como eu falei, porque revela o caráter da pessoa e revela a obra que ele faz. Abra comigo Gênesis, capítulo 25. Vamos ver algum exemplo aqui sobre isso. Gênesis 25. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 25, verso 26, diz assim: E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso seu nome era Jacó. Amém? Acharam aí? Aqui diz, está falando sobre o nascimento de Jacó e Esaú. E aqui diz que Jacó, quem nasceu primeiro foi Esaú, mas Jacó saiu em seguida e segurando no calcanhar de Esaú. E aqui diz que colocaram o nome dele de Jacó por causa disso. Por causa dele ter feito dessa maneira, porque Jacó já demonstrava ali que ele era alguém que queria passar a perna nos outros. Que ele era um enganador. Que ele era mentiroso. Que ele era o espertalhão. Tanto é que ele enganou o próprio irmão dele para tomar a primogenitura. Enrolou ele com aquele prato de lentilhas, mas com o interesse de pegar a bênção da primogenitura. E roubou mesmo a bênção. E a bênção era de Esaú, por direito legal. Ele era o primogênito. Mas Jacó conseguiu roubar a primogenitura dele. Enganou o pai dele, se passando por Esaú, enchendo a pele tudo de cabelo, de pelo de animais, essas coisas, e enrolou o pai, que era Esaú, para que o pai desse a bênção para ele da primogenitura. E Isaac estava cego, estava muito velho, apalpou ele e viu aqueles braços peludos, tudo, certificou, é Esaú. E deu a bênção. Olha como Jacó era. Por isso ele teve esse nome, Jacó, por causa dele demonstrar o caráter dele já desde o ventre, que ele era espertalhão. E o nome Jacó que puseram significa suplantador, enganador, aquele que luta até mesmo com Deus para conseguir as coisas. É alguém que é birrento e quer conseguir as coisas a qualquer custo. Por isso ele se chamava Jacó. Nota que puseram o nome dele, ele era pequenininho, tinha nascido, já colocaram esse nome, quer dizer, os pais já identificaram o caráter dele. Que é isso? Já puxando o irmão pelo calcanhar, querendo já passar à frente, já identificaram logo o caráter dele. Esse é Jacó. Vai se chamar Jacó, porque já vi que ele é alguém que
vai ser assim na vida. Vai ser alguém enganador, trapaceiro, alguém que vai enganar todo mundo para conseguir o que quer. E aí, é claro, a criança foi crescendo, todo mundo chama pelo nome, né? Jacó, vem cá, Jacó, faz isso, Jacó, presta atenção no que você está fazendo, Jacó, não faça isso. Quer dizer, se pronunciava esse nome direto. E quanto mais se pronunciava esse nome, mais ele mostrava o caráter rebelde, de enganador, porque, para quem não sabe, palavras são profecias. Palavras, você fala e vai gerando na pessoa o caráter dela, porque você está profetizando. Falando o nome dela, já está profetizando. É como se estivesse falando para ele, enganador, ou mentiroso, ou suplantador. É como se estivesse falando assim para ele. E ele ia se enquadrando nisso aí, porque palavras têm poder e criam situações de acordo com aquilo que se fala. Olha a importância do nome. Já o nome Esaú, que colocaram no primogênito, o que significa a palavra Esaú? Esaú significa homem ruivo, homem vermelho, homem peludo, coberto de pelos, exageradamente, homem que é dado à caça, que é dado à vida no campo. Esse é o caráter do nome Esaú. E foi isso que aconteceu mesmo, porque ele era peludo, ele era vermelhão, ruivo, e ele só queria saber de caçar e de viver no campo. Totalmente ao contrário de Jacó, porque Jacó era caseiro, só ficava na barra da saia da mãe, não fazia nada, só ajudava a mãe em casa, não era dado essas coisas, porque ele já tinha uma outra visão de vida, ele queria coisas grandes. E ele sabia que no momento certo ele ia conseguir a primogenitura de Esaú, e aí então ele ia evoluir segundo a crença dele. Esaú correspondia ao nome: caçador, forte, lutador. Mas Jacó, não. Mentiroso, enganador, sempre planejando passar a perna em alguém. Olha como o nome é importante. A gente não dá importância para nome. Precisa pensar muito bem. Notem, por exemplo, na vida de pessoas. A criança nasce e a pessoa põe um nome nela, um nome que não vai trazer coisa boa para ela. Já viu falar, coloca no nome da pessoa, se for mulher, Maria das Dores. O que você acha que vai ser a vida dessa pessoa? Que vai sempre falar o nome dela, Maria das Dores, Maria coitada. É dor disso, é dor da costa, é dor de perna, é dor de tudo, porque todo mundo chama ela pelo nome e está profetizando, né? Maria das Dores, você é das dores, você tem que ter dor. Horrível, não é? Mas quem põe não pensa nisso. Não tem essa intenção, mas acaba fazendo isso. Já de cara profetizando na vida da pessoa o que ela vai ser. Como se bastasse ser Maria das Dores, tem outras que já são Dolores. Meu Deus, pior ainda. Pessoas doloridas em tudo. Ô Dolores, vem cá Dolores, vai lá Dolores. Imagine como é que é a vida dessa pessoa, né? Pode ser dor física, pode ser dor da alma, pode ser dor espiritual, porque colocaram um nome totalmente ruim nela. Precisa pensar nisso. Olha, quando o anjo apareceu para Maria e anunciou a ela que ela ia ficar grávida e que ela teria um filho, ele já disse para ela, e esse filho você vai colocar o nome de Jesus. Já fez isso porque se deixasse para Maria, é capaz de fazer besteira e colocar um nome que não tinha nada a ver, né? Mas já avisou ela, coloque o nome de Jesus. Agora, o que significa Jesus? O nome Jesus significa Salvador. Mas não ficou só em Jesus, falou Jesus Cristo.
Cristo significa o quê? O Messias. E Messias significa o esperado, o prometido. Então, quando se fala Jesus Cristo, a gente está dizendo o Salvador esperado, o Salvador prometido. Deus colocou o nome certinho porque era o que ele seria. Ele veio para salvar a humanidade e cumpriu esse papel. E todo mundo, quando chamava ele de Jesus, praticamente estava chamando ele de Salvador. O Salvador, o Messias, o esperado de Deus. E aquilo vai falando, vai falando. Ele era criança, foi crescendo em cima de todas essas profecias que vinham em cima do nome dele. E foi se adequando. Amém? E tem outros nomes também que não são muito grande coisa, mas enfim. Por exemplo, o nome Simão. Simão era o nome de Pedro, né? Ele chamava Simão Barjonas. O que revela o nome Simão? O que significa? Alguém sabe? Simão significa cana. Estranho, né? Quando todo mundo chamava ele de Simão, estava chamando ele de cana. Ô cana, ô cana. Não é um nome legal, porque se você for verificar a cana é uma planta que ela se dobra para todos os lados conforme a posição do vento. Se bate o vento aqui, ela se dobra para trás. Se bate o lado, ela se dobra para cá. Quer dizer, o caráter de Pedro também era assim. Porque ele era um homem que se dobrava muito fácil. Ele agia sempre conforme a situação do momento. Note que quando Jesus falou para ele, vocês dizem por aí que eu sou quem? Uns dizem que é Elias, não sei o quê. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro na hora já falou, né? O Senhor é Jesus, é o Filho de Deus. Nossa. Aí Jesus falou, Pedro, bem-aventurado é você, rapaz, porque foi Deus que revelou isso a você. Isso não veio de você, mas foi o Pai que revelou. Quando Jesus falou isso, ele se sentiu todo cheio. Todo grandão, né? Revelou para mim. Viu, turminha? Não revelou para vocês, não. Revelou para mim. Ficou se achando. Um pouquinho logo após, Jesus anuncia que vai para Jerusalém e lá ele seria morto, lá ele seria julgado, lá ele seria açoitado. Quando Jesus falou isso, Pedro já na hora, não, Jesus, não vai acontecer isso não, porque nós não vamos deixar, eu vou estar lá, de forma alguma isso vai acontecer. Jesus olha para ele e fala, afasta de mim, Satanás. Acabou de receber um elogio, que teve a revelação de Deus, e agora o Senhor chama ele de Satanás. Imagina como é que ele ficou. Por quê? Ele estava naquela posição de orgulho. E agora ele estava nessa posição de abusado, né? Querendo contrariar Jesus. Não, o senhor não vai morrer não, porque nós não vamos deixar. Jesus falou, que isso, rapaz? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, somente a dos homens. Que vergonha que ele passou, né? Aí por quê? Porque ele é uma pessoa que nem cana, ele é dobrável, conforme a situação é o jeito que ele age. Imagine que Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Avisou ele. E ele mesmo assim não acreditou. Não, Senhor, imagine se isso vai acontecer. Eu não vou negar nunca, estou disposto a morrer contigo. Pois ele não negou, na hora que foram prender Jesus. Alguém falou para ele, ei, você não é um deles, não? Eu não sou nenhum deles, não. Não faço parte dos discípulos, não. Uma outra pessoa falou a mesma coisa. Olha, o jeito que você fala, a sua linguagem, dá para entender que você é um deles. Ele, de jeito nenhum, não sou não. Ele chegou a jurar que não conhecia Jesus. Porque a situação daquele momento era uma situação grave. Jesus estava sendo preso. Ele ficou com medo de também ser preso. Aí ele mentiu. Por quê?
Pedro agia conforme a situação do momento, porque ele era uma pessoa que se dobrava fácil, se dobrava para as coisas boas, se dobrava na hora das coisas ruins. Ele era assim, era mentiroso, porque ele mentiu, né? Não conheço Jesus, imagine, ele mentiu, sendo discípulo de Jesus, mentiu. Mas por causa do nome dele, o nome dele forçava ele a ser assim, porque Simão é cana. Todo mundo chamava, Simão, o Simão estava profetizando na vida dele. Seja uma pessoa que se dobra fácil, seja uma pessoa que age conforme a situação. E Jesus sabia disso, tanto é que Jesus resolveu trocar o nome dele. Com esse nome você não vai poder ser o líder, não. Com esse nome você não vai poder comandar os apóstolos. Com esse nome você não vai poder representar a minha igreja. Doravante, daqui para frente, você não vai mais chamar Simão, mas vai chamar Pedra. Pedra, que é Pedro. Masculino de pedra é Pedro. Então você vai chamar Pedro. Por que Deus colocou esse nome de Pedro nele? Jesus trocou o nome dele por Pedro, que é um nome estranho. Porque imagine, pedra, a gente sabe que é pedra, mas Pedro, existe Pedro? Mas Jesus colocou o nome de Pedro, porque vem de pedra. E o que é pedra? Pedra é algo firme. Pedra é algo que não se mexe, é algo que não se move. Nada derruba a pedra. Aí todo mundo começou a chamar ele de Pedro. Pedro, vem cá, Pedro, vai lá, Pedro, faz isso. E começaram então a profetizar, né? Homem duro, homem resistente, homem que não se dobra, homem firme. E era esse tipo de homem que Jesus queria na frente da igreja. Perceberam como é importante o nome? Jesus trocou o nome dele, porque viu com esse nome não dá. Eu quero que você faça muita coisa aí, os outros vão ficar chamando você de Simão, vai ficar profetizando que você é dobrável. Então, essa é a importância do nome. Como é importante o nome na vida da pessoa. Amém? Queridos, no que diz respeito ao Espírito Santo, até agora eu falei um pouquinho sobre o significado do nome e a importância do nome na vida das pessoas. Agora, os nomes que são relacionados ao Espírito Santo, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. O nome do Espírito Santo, primeiro vamos falar o nome dele relacionado com a Trindade. Ele tem um nome que é relacionado com a Trindade. Na palavra de Deus, tem vários nomes do Espírito Santo que se relacionam com a Trindade. Por exemplo, você vai encontrar na palavra de Deus algum lugar que está escrito o Espírito de Deus. Lá em Gênesis mesmo, lá fala sobre isso. Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus nada mais é do que o Espírito Santo. Quando se encontra na Bíblia falando sobre o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Amém? Então, amados, outro nome que é dado a ele também, o Espírito do Senhor. Você vai verificar que tem várias passagens na Bíblia que falam sobre o Espírito do Senhor. Isso se relaciona a Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Amém? Quando se fala o Espírito do Senhor, está falando de Jesus. Espírito Santo e Jesus. Outro lugar fala sobre o Espírito de Cristo. É o Espírito daquele que veio, que era prometido, do Messias, que viria. Em outro lugar você vai encontrar sobre o Espírito do seu Filho.
relacionando também o Espírito Santo como Jesus aqui na terra. Amém? Queridos, é importante demais a gente conhecer essas coisas, para a gente não ficar confuso, porque você sabe que tem pessoas que lêem essas coisas, mas não identificam que é o Espírito Santo. Quando fala o Espírito de Deus, eles já imaginam Deus. Deus não é Deus, não, agora não é o Espírito Santo, não, agora é Deus, está falando do Espírito de Deus, e é o Espírito Santo. É meio confuso, meio complicado, mas eu queria que vocês entendessem que Deus é um só, e a Trindade é uma só, e os três se manifestam assim, mas é um só Deus, em três pessoas distintas, que é o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Amém? Está dando para entender mais ou menos até agora? Outro nome que a gente encontra também do Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Tem passagem que fala o Espírito de Jesus. Lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 7, diz assim. Aliás, 16, versículos 6 e 7, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Note que num versículo só fala aqui do Espírito Santo e fala também do Espírito de Jesus. Há dois Espíritos? Não há. É um só Espírito. Mas aqui menciona que o Espírito Santo impediu os apóstolos de anunciar a palavra em determinado lugar. Mas eles então desviaram, foram para outro lugar, chegaram em Bitínia, aí o Espírito de Jesus não permitiu que eles pregassem ali também. Espírito de Jesus é outro título dado ao Espírito Santo. Todo lugar que você vê na Bíblia que fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, todos eles se referem a um só. Amém? Outra coisa, vamos falar agora sobre outro título que é muito importante, e é o mais conhecido que tem na palavra, é o título do Espírito Santo de Consolador. É muito usado em bênção apostólica, né? E o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês, que o Consolador possa nos abençoar. E é muito dado o uso desse título do Espírito Santo, que é Consolador. É um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo. Ao ouvir o Senhor anunciar a ascensão, quando ele anunciou para os apóstolos que estava chegando a hora dele ir embora, dele partir para o céu, de ir ao encontro do Pai, ele percebeu que os discípulos ficaram meio tristes e preocupados. Porque certamente eles pensaram, e agora, o que vai ser de nós? Ele vai embora? Como é que a gente vai ficar? Porque todo mundo ficava grudado nele, dependia dele em tudo, era ele que fazia tudo. Os discípulos praticamente acompanhavam ele e aprendiam com ele, porque a palavra discípulo significa aluno, né? Aquele que está aprendendo. Mas agora eles queriam ir embora, ficaram todos tristes. Quem haveria de ajudá-los, pensaram. E o mestre, então, Jesus disse a eles, olhem, se acalmem, aquietam-se os seus corações. Eu lhes asseguro que vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos. Olha que promessa linda, maravilhosa. Isso serve para nós também. Ele nunca vai nos deixar só. Ele vai estar sempre conosco, cuidando de cada um de nós. Ele é o mesmo.
Ele é o próprio Jesus que está aqui invisivelmente. E Ele está aqui nessa posição de consolador, aquele que não deixa a gente ficar triste, que está sempre dando uma palavra para a gente que a gente precisa ouvir, que a gente precisa aprender, está sempre nos corrigindo. Ele não largou da gente, ele é do mesmo jeito quando estava com os discípulos. Por isso ele teve esse título, o Espírito Santo Consolador, aquele que cuida, aquele que ampara. Amém? Queridos, ele disse na oração dele: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo vai ficar para sempre conosco. Não vai nos abandonar nunca. Vai nos ajudar sempre. Por isso, nós não podemos perder o contato com Ele, porque Ele nunca nos abandona. É nós que abandonamos a Ele. É nós que deixamos Ele de lado. E temos que viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Gente, converse mais com o Espírito Santo. Peça mais a Ele sabedoria. Peça mais a Ele diligência para poder fazer a vontade de Deus. Peça a Ele a direção para você não errar o alvo, para você não pecar, para você não desagradar a Deus, porque Ele pode nos ajudar. Em nós mesmos nós não conseguimos. A gente tem costume, né, amados? Sempre é Deus e Jesus, e pouco fala sobre o Espírito Santo. E você pensa que o Espírito Santo não se entristece, porque ele está vendo que ele não está sendo observado, ele não está sendo reconhecido. Ele é reconhecido como filho, é reconhecido Deus como Pai, mas ele não é reconhecido como Espírito aqui na terra. Por isso nós temos que falar mais dele, orar mais, pedindo a Ele que nos ajude. Leia a Bíblia, peça a orientação dele, que é Ele que vai estar do nosso lado, nos orientando, nos ensinando para não falar bobagem, para não interpretar errado, que só Ele pode nos convencer de toda a verdade. E a gente tem que aprender a usar essa graça maravilhosa que Deus nos deu, que foi a presença dEle no nosso meio, através do Espírito Santo. E esse nome, Consolador, é um termo que vem do grego, que a palavra Consolador no grego chama-se Paráclito. Paráclito, é uma palavra estranha, né, que a gente quase nem menciona. Mas Paráclito significa o quê? Aquele que fica junto, aquele que ajuda, aquele que acompanha. Outro nome que se dá o significado de Paráclito é advogado. Ele é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós diante de Deus como advogado. Sabe? Às vezes peca, a gente faz coisas erradas. Você sabe que Deus não admite pecado. Deus não suporta pecado. E quando a gente peca, nossa, Deus chega a ficar irado com isso, mas naquele momento Jesus já se apresenta diante do Pai e diz: eu paguei pelo pecado dele. Eu paguei. Não puna ele dessa maneira, porque eu já lavei de todo o pecado. E Deus olha para Jesus e olha para o pecador e não vê mais pecado. Porque através de Jesus ele vê que estamos limpos. Porque Jesus intercede. É o Espírito Santo que intercede por nós. Amém? Agora não abuse disso não, viu? Não abuse disso não. A verdade é que Deus quer que a gente se esforce em não pecar. Amém? É lógico que ele diz lá em João, filhinhos, não peque. Mas, se pecar,
Não fique desesperado. Nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus. E o Espírito Santo aqui na terra, que leva essa intercessão até lá. Perceber o valor do Espírito Santo. Amém? Alguém que está conosco. Hoje nós falamos um pouco, foi só um pouco, sobre os nomes do Espírito Santo e o que significa os nomes, qual a importância do nome. Deu para aprender um pouco hoje, né? Que precisa cuidado com o nome, não ponha qualquer nome nos filhos, porque depois vai refletir isso na vida dele. Eu, por exemplo, eu chamo Luiz Carlos. Foi minha mãe que pôs esse nome. Na época que ela pôs esse nome em mim, nós éramos católicos. E católicos praticantes, trabalhávamos na igreja. E havia um santo na igreja onde a gente congregava, lá em São Paulo. Havia um santo lá que se chamava São Luís Gonzaga. E era um santo muito bonito. Tinha olho azul. E minha mãe, quando engravidou de mim, ela falava com ela mesma, né? Eu quero que o meu filho seja igualzinho a esse santo. Que ele é tão bonito. Olho azul. E ela ficou com aquilo na cabeça, com aquela imaginação. E quando eu nasci, já falou para o meu pai, registra ele com o nome de Luiz. Você pode pôr Luiz Pedro, Luiz Vasconcelos, o que você quiser, mas não pode faltar o Luiz, por causa de São Luís. E meu pai registrou eu como Luiz. E olha que coisa. O meu pai não tinha olho azul, e nem minha mãe. Tenho. Pois é, e só eu na minha família tenho olho azul. Meu pai não tem, minha mãe não tem, todos os meus irmãos não têm olho azul, só eu. Mas por quê? Olha a influência do nome, olha a influência da pessoa. Quando eu nasci, a minha mãe ficou super alegre de ver que eu tinha olho azul. Ela falou, meu Deus, é igual Luiz, São Luís. E agradeceu a Deus, que Deus atendeu ela, não sei o quê. E eu fiquei com esse nome dele de ídolo, pode isso. Nome de ídolo. E eu era muito idólatra mesmo. Eu também era bem idólatra na igreja católica. E eu acreditava demais em imagem. Porque a influência, o nome trouxe a influência. Eu louvo a Deus que a Bíblia diz que nós teremos um novo nome. Eu, quando for para o céu, não vou como Luiz Carlos, não. Certamente Deus tem um nome melhor para mim. Não vou com o nome de idolatria lá, não. Não é? E a gente erra, sabe, porque por falta de conhecimento, ignorância. Eu tenho 2 filhas com o nome de Aparecida no meio. Andréia Aparecida. Então, Gisele também, Gisele Aparecida, porque éramos idólatras. Éramos idólatras. Olha para você ver como tem a influência, né? Mas Deus, graças a Deus, nos libertou de tudo isso. Estão salvos. Isso faz muito tempo, né? Sidney Magal? Aí, tá vendo? Ainda bem, né? Que você não colocou Sidney Magal. Eita. Manuel gostou. Então, mas é isso que eu estou falando. Na nossa ignorância, a gente faz muita besteira, né? A pastora Sônia mesmo foi salva no último gongo ali, praticamente, né? Porque ela ia chamar Sidney, Manuel Sidney Magal, não ia ficar legal, não. Hã? Tá vendo? Tá vendo como é que é as coisas? É ignorância. Eu tenho certeza que colocaram o nome de Simão, Pedro lá também, na ignorância. E acabou refletindo na vida dele, o caráter dele.
por causa do nome. Mas, queridos, nós vamos parar por aqui agora e vamos deixar um pouco para a semana que vem.